Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje estou sozinha, de roupas sóbrias, pra falar de um assunto que eu já falei, que é Casamento às Cegas, o reality do Netflix. Que a Netflix colocou todos os episódios, né, já no catálogo. A gente pode ficar sabendo quem casou com quem brigou com quem. E você quer saber o que eu achei? Você quer saber quem eu odiei? Se eu achei Thiago mesmo um boy lixo? Continua com a gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de reality show, de produção audiovisual brasileira, de série, de novela principalmente, que é o que a gente mais fala aqui no canal, e ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui no botão nesse botão aqui embaixo para dar força pra gente continuar criando esse tipo de conteúdo, pra continuar aqui podendo assistir reality de relacionamento na Netflix e fazendo vídeo pra vocês. Eu resolvi dividir o vídeo falando um pouco primeiro dos casais e depois eu vou falar o que eu achei do programa total. E assim, vai ter spoiler, porque acho que não faz muito sentido eu comentar o programa sem falar o que aconteceu, então caso você não tenha visto tudo e se incomode em saber, assiste o vídeo depois que você terminar, porque aí você não briga comigo falando que eu dei spoiler de coisa que vocês não sabiam. O experimento juntou 5 casais. Tem uma história de que mais casais se juntaram lá, mas a produção escolheu contar a história de 5 que eles acharam que rendia mais. Foram esses casais: Lício e Luana, Hudson e Carol, Chay e Ana Terra, Nanda e Thiago, Dai e Rodrigo. Então eu vou começar pela ordem dos que eu gostei menos até os que eu me importava mais ou os que eu acho que renderam mais história, né? O primeiro foi o Lício e a Luana. Vou já falar que foi o primeiro casal que realmente deu certo, né? Foi o casal também que menos entregou entretenimento. Eles são um casal, tipo, super hétero básico. Sabe aquele casal que chegou aos 30 anos e não casou? Aí um dia eles vão pra uma balada sertaneja, eles vão num churrasco de amigo, aí eles se conhecem. Aí meio que eles gostam de umas coisas parecidas, mas, tipo assim, é mais porque chega uma hora que a gente tem que sossegar e casar, e aí ela quer ter filho e ele quer casar, então ele acha que tá bom e ele acha que ela é uma mulher legal, então, acho que vai dar certo. Esse é um casal que eu sempre achei que ia dar certo, porque eles estavam com essa vibe de querer casar e meio que não se importando com uma coisa muito avassaladora. Era uma coisa assim: eu quero uma pessoa que se dê bem comigo, com quem eu combine, com quem eu possa casar. Então eu sempre achei, desde o começo, que eram uns poucos casais que eu tinha certeza que iam casar. Assim, porque eu não via muito potencial pra eles brigarem, também não via muito potencial pra eles super se apaixonarem. Mas eu ia ficar meio que naquele ali, eles se dão bem, eles têm piadinha, eles têm não sei o quê. Tipo, acho que o grande highlight desse casal foi quando o Lício tava lá no churrasco e perguntou se podia chamar ela de minha franguinha. É tipo, o único momento memorável desse casal foi isso, assim. Algumas pessoas ficaram comparando este casal com o casal que deu certo nos Estados Unidos, que é a Lauren e o Cameron. E eu acho que, assim, nada a ver. Eu acho que eles não tinham essa química que deixava você muito torcendo pelo casal. Tipo, muito diferente da Lauren e do Cameron na versão original. Eu acho que talvez a produção tenha achado que ia gerar mais conflito, né? Porque ele chamava ela, tipo, meio que de arretadinha, né? Igual uma coisa meio Pedro e Karine em Malhação, assim, chamada de esquentadinha. E no fim não gerou nada de muito interessante. Era tanto que foi a história que menos apareceu, porque eles nem tinham um conflito, mas eles também não tinham, tipo, uma super história de amor, né? Era apenas um casal que se dá bem. Então a gente teve o Hudson e a Carol, né? Que começou, assim, com um conflito. Acho que foi o primeiro grande conflito da situação ali, do casamento às cegas, que foi quando eles pedem um vinho e... Assim, se você nunca pediu vinho no restaurante, é normal que o garçom coloque, tipo, 1 ou 2 dedos pro homem provar, pra saber se o vinho tá bom ou se o vinho está de acordo, se não tem nada de errado com o vinho. E aí, se o cara falar, não, tá ok, o garçom vai lá e serve pros dois. É convencionado que se serve pro homem. Também é uma coisa que me incomoda, já fiz igual a Luana e, tipo, meio que falei, tá bom, né, tipo, coloca pra mim e tal. Mas aí a Luana, a Carol. E aí a Carol teve uma questão que ela falou, por que é sempre pro homem? Por que não pode servir pra mulher? E aí o Hudson parece que ficou meio assim, falando, nossa, ela foi grossa com o garçom, né, e não sei o que, ela foi desnecessária. Parecia uma briga boba, mas no fim das contas foi uma briga meio que foi escalonando, porque o Hudson contou essa história pros outros homens, e aí a gente conseguiu, foi a primeira aparição do Thiago, né, como o grande boy, o macho escroto, o boy lixo dessa temporada. E assim, esse também eu acho que foi o ponto alto do casal. Foi a hora que eles brigaram e ali, nesse momento, eu falei, putz, eu acho que eles não vão dar certo. Porque
Na real, não foi, eu não achei uma coisa assim super absurda que ela falou. Eu não acho que ela foi super desnecessária. Fez ali um questionamento, mas o Hudson tomou como se fosse tivesse sido uma coisa super séria e tal. Aí eu achei ali que eles não iam dar certo. Porque ele começou também com uma história de que, ai, que ela é muito feminista. E ele chegou e ele ficava batendo muito na história dela não se dar bem com o pai, né? Dela não ter, do pai não ser presente. Ele falava que se incomodava. Então eu achava que eles iam ser um casal que ia ter um pouco mais de conflito. No fim das contas, eu acho que o ponto alto do relacionamento dos dois foi que a família dos dois se deu muito bem. Parece que eles tinham uma criação muito parecida e tudo mais. Então, na hora que teve o churrasco do casal e tal, eles se deram muito bem a família. E eu acho que isso acabou sendo o pontapé que acabou empurrando o casamento pra frente. Porque tanto a mãe da Carol se deu muito bem com a família do Hudson, como a família do Hudson gostou muito da Carol. E aí eu acho que ficou uma coisa que meio que não deu pra saber direito o que o Hudson tava querendo, sabe? Porque eu fiquei até o fim com essa dúvida. Eu sempre tive a impressão que a Carol gostava mais dele do que ele gostava dela, sabe? Depois de um tempo. Não no começo, mas conforme foi passando aquele um mês que eles moraram juntos. Também foi um casal que não ofereceu nenhum super entretenimento, porque eles tiveram uma briguinha ali e tal, mas também não ofereceu um super amor. Era um casal com que eu achava que tinha mais chance de dar certo, até por essa coisa de a família ter se dado muito bem e tal. Parece que eles tinham mundos bastante parecidos. Mas no fim das contas foi meio sem sal, né? Também outro casal que não apareceu tanto assim, né? Eles tinham uma convivência bastante tranquila, mas também não tinham aquela coisa que você falava, putz, que casal legal, casal super bonito. Era um casal que se dava bem, que às vezes era legal de ver. Eu achei bonita a relação da Carol com a mãe, eu achei bonita a relação entre as famílias deles e tal, mas, tipo, nada que tenha passado disso, né? Aí a gente vem pros 3 casais que de fato ofereceram algum entretenimento, que foi o Chay e a Ana, que foi o casal que todo mundo no começo ali das cabines estava apostando que ia dar super certo e que, nossa, uau, eles vão casar, eles vão ter muitos filhos, ele vai, né? E assim, o Chay, eu tenho que admitir, coisa que eu não falei em outro vídeo, porque eu não dei nenhuma opinião, que foi uma pessoa que eu não fui com a cara desde o começo. Porque eu achei muito estranha aquela história de ele não querer falar de que país que ele era. Porque, ok, tem a questão do preconceito, mas eu achei que naquele caso em específico ele estava mais preocupado com as questões culturais que envolviam o relacionamento entre homem e mulher, entre um cara, né, que veio da cultura que ele vem, da religião e tal, onde a mulher a gente sabe que acaba sendo muito mais submissa ao homem, do que, de fato, ele estar extremamente preocupado com estereótipos. Eu achei que ele foi ali esperto, tipo, ele percebeu a mulher que não se importaria tanto, ou que não estava tão interessada em saber dessas questões, foi lá e aí pra ela ele contou, sabe? No começo, putz, foi super amor, foi um dos primeiros casais que foram, né, que resolveram casar e tal, mas aí foi um casal que teve muita treta, né? A primeira treta começou na lua de mel, porque o Chay, ele se mostrou bastante poliglota, né? Ele falava persa, português e várias merda também, porque ele começou a falar umas coisas tipo assim, ai, porque a mulher tem que ser uma mãe pro marido. E aí começou a desgringolar, né, o negócio, assim, porque aí ele ficava achando que era tipo o curso do Fisk, que tipo, toda hora ele ficava perguntando pra Ana, ai, você lembra como fala tua coisa em persa? Você lembra como fala tua coisa em persa? Tipo, como se a menina tivesse obrigação de saber, né? Eu acho que a coisa mais emblemática do Chay, assim, a hora que eu falei, putz, esse cara é furada, é cilada, foi a hora que eles estão no churrasco, foi no dia que o Thiago se mostra o grande macho escroto do programa, e a Ana começa a discutir com o Thiago, e ele fala assim, bota sua mulher no eixo. E ele não esboça nenhuma reação. Ele não fala assim com a minha mulher, ele não fala... Tipo, não, isso não é jeito de você falar com a minha namorada. Tipo, eu não tenho... Ou simplesmente, que seria o melhor a se falar, eu não tenho que botar a mulher nenhuma no eixo, né? Tipo, exato, né? E ele não fala nada. Tipo assim, se fosse eu, naquele momento ali, eu já teria falado, putz, esse cara, infelizmente, não vai dar. Porque, putz, o outro cara fará uma bosta dessa e, tipo assim, ele não fica revoltado, ele acha que ele achou normal, né? Ele achou normal porque ele não esboçou nem reação, ele não fez nenhuma reviradinha de olho, sabe? Assim, nada. A Fofocas também não conta que meio que naquele momento ela já tinha pulado fora também. E aí, assim, ele foi massacrado na internet porque teve a questão dele conhecer a filha da Ana e ele não deu atenção pra menina, ele ficou atrás do celular, ela ficou com a menina sozinha, tipo, a intenção era a menina conhecer o Chay pra ver se eles iam se dar bem, e ele, tipo, cagou pra filha da Ana.
E aí, assim, e aí depois ainda, tipo, aqui fora deu maior bafafá, porque ele foi tentar consertar essa situação, porque ele foi massacrado, ele ficou postando vídeo da criança, e aí a Ana falou que ele não tinha direito de usar a filha dela pra fazer esse tipo de promoção. Enfim, foi a maior confusão. E aí foi uma coisa que meio que eu não gostei, sabe? Porque, tipo, eu acho que depois de um tempo o negócio ficou muito encenado, ou muito, tipo... Porque, assim, claramente ela já tava numa situação que ela chegou a sair de casa, o jantar deles foi super, né, conturbado e tal. E aí ela resolveu que, tipo... Mas aí no dia do casamento ela começou com umas histórias. Ah, eu tive sei lá, uma conexão que eu nunca tive com ninguém, pra gente meio que ficar em dúvida se ela ia casar ou não. E aí no fim sai um textão lá dele primeiro, falando no dia do casamento que já que ela é uma mulher tão forte, uma mulher tão independente, então ela não precisa de homem nenhum, ela não precisa de mim, tipo, usando tudo que a Ana já tinha falado contra ela. E ela também faz maior questão, falando que ela não precisa dele, que nada que ele era. Que, acho que na verdade o grande problema dela é falar que o Shai mudava completamente depois que as câmeras eram desligadas, porque eles não eram gravados 24 horas por dia, né? Enfim, e aí ela mete um textão lá, né, e tal, falando tudo, né, jogando tudo na cara dele e depois sai sozinha da igreja, né, numa cena, assim. E aí eu não sei, eu fiquei meio com o pé atrás. Muita gente achou muito legal ela ter falado, e sim, eu acho que devia descascar o cara mesmo, porque o cara foi um grandíssimo idiota, e eu achei desde o começo que ele tinha muito potencial pra ser um grande idiota. Mas assim, me pareceu meio cena, sabe? Eu não comprei tanto. Eu achei que no fim das contas ficou. Principalmente por essa coisa dela ter ficado antes meio que com ele de certa forma foi um grande amor que eu conheci. E aí depois ser tudo isso. Tipo assim, na real, acho que ficou bem claro que ela começou a desencantar dele ali na lua de mel, quando ele começou com aquelas histórias que a mulher tinha que ser mãe do marido, sabe? Aí assim, daí o Rodrigo, que é o casal coelho, eu fiquei bem devastada, né? Vocês viram que eu tava super empolgada com eles aqui no primeiro. E assim, porque na convivência eles não deram certo, né? E eu acho que ficou muito claro, porque assim, a Daiane era meio que ela falou, tipo, quase um personagem de um filme do Almodóvar, que ela queria muito se apaixonar, ela queria muito viver um romance. E o Rodrigo é um cara que não servia pra casar, né? A mãe dele fala que ele sempre seria um cara que ela achava que ele ia ser um solteirão. E aí a gente tem o grande personagem, que eu acho que é da história da Rodrigo, que é o pai do Rodrigo. Que eu e minha amiga Keila, que comentou comigo todo o casamento a cega, acho que foi o nosso grande assunto do WhatsApp, assim. A gente queria montar um fã-clube pro seu Salomão, né, pro pai do Rodrigo, que além de ser uma figura muito curiosa, ele era um cara muito verdadeiro, né? E aí ele falou, tipo, não, a Daiane é mulher demais pro meu filho. E ele tava super certo, né? Porque assim, a Daiane queria outras coisas. Eu acho que ali muita gente falou que ele era um lixo, não sei o quê. Eu acho que ali foi muito mais uma questão de diferença de expectativa, sabe? Porque eu acho que o Rodrigo, ele é um cara que, tipo assim, ele talvez em algum lugar ele tivesse achado que ele conseguiria casar. E aí, assim, na real, ele é um cara que não aguenta uma pessoa no mesmo cômodo que ele, tipo, enquanto ele tá trabalhando. E é uma coisa que eu entendo, de certa forma. Tipo, teve umas partes ali que ele se irritava com a presença da Daiane, que eu ficava meio tipo assim, às vezes eu sou essa pessoa aqui que quer muito ficar sozinha. E aí, assim, quando você é essa pessoa, você tem que pensar muito, né? Tipo, a pessoa tem que dar muito, muito certo com você e tem que entender muito o seu espaço pra você conseguir, sei lá, pensar em casar com ela. E a Daiane claramente era uma pessoa que queria, tipo, muita atenção, né? Teve o lance dele ter se envolvido numa polêmica, de ter falado coisas dela e depois para outros participantes, depois essa coisa ter voltado para ela e ela ter ficado sabendo, ela ficou muito magoada. Eu acho que ele fez, né, algumas merdas ali mesmo. E aí, assim, aí no fim, né, eles disseram não, e eu acho que, assim, no fim das contas foi o casal mais respeitoso. E assim, eu fiquei triste porque eles geraram muito entretenimento no começo, e a Daiane é uma pessoa muito legal e o Rodrigo é um personagem curioso, né? Então, assim, eu achei uma pena que não deu certo, porque eu queria muito ver eles no Power Couple se eles tivessem dado certo, mas ali eu acho que era uma diferença de expectativa muito grande. E aí a gente tem Thiago e Nanda, né, que foi o grande bafafá do casamento às cegas. O Thiago foi o grande boy lixo da temporada, que ele disse todo tipo de absurdo, que falou pra ela que se ela não, que quando descobriu que ela fumava, falou pra ela que se ele não largasse o cigarro, ele não ia casar. Ele mandou outro participante, né, mandou o Shai colocar a mulher dele na linha. Ele desdenhou do trabalho da Nanda falando, nossa, porque, tipo, ela faz micropigmentação de sobrancelha, não sei o quê. Aí ele falou, nossa, você cobra por isso? É golpe? E, tipo assim, ele mandou um textão sobre o passado dela, falando
que incomodava pra ele de saber que uma mulher com quem ele iria casar já tinha ficado com muitos caras, porque ele também já foi um cara que fez muito isso, mas ele não queria isso na mulher dele, porque ele queria casar com uma mulher pura. Tipo assim, todo tipo de papinho de homem hétero horroroso a gente teve que ouvir da boca do Thiago. E aí, assim, eu acho que aqui a gente tem uma questão, né? Eu vi muitos homens se perguntando, tipo, nossa, mas, tipo assim, um ou outro cara legal que existe aí no mundo, se perguntando, nossa, mas existe esses caras? E, tipo, eu venho a dizer que existe. Eu já topei, eu já ouvi. Eu tive sorte nos meus relacionamentos, mas eu tive um único relacionamento que foi muito ruim. Durou muito pouco tempo, mas foi muito ruim. O cara era meio Thiago, assim. E eu já ouvi isso. Eu já ouvi um cara falando que, nossa, mas eu não posso lidar com o seu passado. Tipo assim, quer dizer, se eu já fiquei com outras pessoas na minha vida, não tem como, né? Tipo, teria que ter materializado na frente do cara como a Virgem Maria pra... E aí aquele papo, eu achei até que faltou pro Thiago falar que a Nanda não servia pra ser mãe dos filhos dele, porque era a próxima história que viria, porque eu ouvi, depois da parte do passado, eu ouvi isso, assim. E, enfim, tô aqui abrindo meu coração, mas é pra dizer que, tipo, a mulher hétero, ela sofre, e eu acho que ninguém... Muita gente falando, porque a Nanda é muito burra, não sei o quê. Nenhuma mulher está incólume a passar por esse tipo de sofrimento. Às vezes você é enganada, acontece, você tá meio fragilizada, aconteceu alguma coisa que... Acontece, você acaba caindo nessa, assim, eu tava numa fase ruim da minha vida, eu acabei caindo nesse papinho, porque esses caras, eles costumam oscilar, né, tipo, eles são uns babacas e depois eles vêm, tipo, ser legal, aí você fica meio em dúvida, né, tipo, naquele momento que você tá meio fragilizado de saber e tal. E aí eu acho que foi a grande história, tipo, nossa, eles casaram e todo mundo ficou muito chocado, né. E eu não fiquei tão chocada, porque ela só conhecia ele há um mês. E ali nesse um mês você ainda tá meio nessa dúvida desse cara. Esses caras, eles são meio manipuladores. Então você ainda tá nessa dúvida se você... Porque como ele fala que você sempre é ruim, você que tem um passado, você que fuma, você que faz tudo errado, você acha que, na real, quem tem que melhorar é você. Então, pra mim fez muito sentido a Nanda ter dado a chance pra ele, né? Assim, não que ela tivesse certo, entendeu? Eu falei, na hora que ela falou assim, eu falei, pelo amor de Deus, moça, o que você tá fazendo com a sua vida? Mas eu entendo o que fez ela, na hora que tipo, começou a aparecer os jantares deles, assim, eu falei, mano, ela vai dizer sim pra esse cara. E foi o que aconteceu. Porque ela ainda não tinha tido tempo pra elaborar que ele tinha sido um babaca com ela. Ela ainda tava achando que ela era ruim, porque ele falava pra ela o tempo todo que ela era ruim. E se você tá meio fragilizada, eu acho que é uma experiência muito cheia de loucura, né? Eu acho que você acaba acreditando. Eu já acreditei nessas coisas, assim. É muito triste depois que você para pra pensar, porque primeiro você se acha idiota, porque na hora dói muito ouvir esse tipo de coisa, assim, mas já aconteceu comigo, então acho que pode acontecer com várias pessoas. Assim, eu não julguei a Nanda, que inclusive parece eu ter passado por essa fase, mas foi, né, o caso mais assim, e Thiago, putz, pelo amor de Deus, mas gente, pra vocês saberem, mulher hétero sofre sim, aparece uns caras desses pra gente, aparece um Shai. A minoria são os caras legais, entendeu? Você olha é o retrato do que te acontece. Só é um cara super básico, tipo liso, que não faz nada de ruim, mas também não, sabe, não tem nada demais. Não sei, é isso daí, gente. A vida é isso daí, a gente sofre, é isso daí. E assim, sobre o programa, né, agora que a gente já falou, já dei todas as minhas opiniões, eu achei que foi legal, que realmente gerou entretenimento. Eu acho que, tipo, tudo que eu falei desses casais foi o que aconteceu ali nos outros 4 episódios, né? Que saíram no segundo lote. E ali naquela parte que ficou todo mundo muito preso nas histórias, né? Porque a gente queria saber o que ia acontecer. Como eu disse que a parte da convivência que ia ser o legal, igual era 90 Dias pra Casar, foi de fato. O que eu acho que foi o mais divertido foi ver esses casais, tipo, brigando, o que ia acontecer. Um casal que você achou que ia dar super certo, de repente não dando, que foi o caso do casal Coelho, que eu postava as minhas fichas nele e depois a coisa foi derretendo na sua frente. Casais que eu achava que não iam dar certo, tipo o Edson, o Hudson e a Carol dando certo, de certa forma. Então eu acho que a convivência é muito rica. Você vê o Chay e a Ana, que todo mundo botava mó fé. O cara, na verdade, queria que ela fosse mãe dele. E, tipo assim, mó, né?
o cara vai derretendo na sua frente, o cara vai falando um monte de merda. O Thiago, o Thiago desde a cabine, eu sabia que, tipo, se a Nana quisesse escolher um dos dois, ela tinha que ter ficado com o Mac, tipo, já né, falava de construir sonhos e tal, que eu também não achei grandes coisas, mas se era dúvida dos dois, porque o Thiago claramente, desde o começo ele já era, sabe, ele mentiu, ele falou que ela tava no primeiro lugar dela era mentira, ele tinha falado dos caras que ela tava no quarto, ele entrou numa vibe de competição bem maluca com o Mac, que ele queria ganhar, e aí ele chorava, tipo, à toa, que meio que, eu achei que ele fez muito teatrinho, era muito papinho. O Mac tava afim da Nanda mesmo, eu achei. Mas o Thiago não, eu sempre achei que, tipo assim, ele queria ganhar, ele queria mostrar que ele conseguia ganhar do Mac. E aí eu falei, mano, esse cara é muito furado. E não deu outro, o cara era muito furado. E aí só foi, tipo, o negócio foi escalando a cada episódio, sabe? O episódio do churrasco, que ele fala um monte de absurdo pra ela. Depois, quando ele vai conhecer o trabalho dela, tipo assim, o cara vai escalando muito. E aí depois ele ficou dando umas desculpas que tinha sido edição. Gente, não é edição, sabe? Ele realmente falou aquilo, né? Tipo, se aquilo lá foi editado, imagino que ele não pode ter falado além, né? O que eu achei que faltou, e aí agora comparando com a edição americana, é que não teve um grande romance, né? Tipo assim, não teve um casal pelo qual eu quis torcer muito, como aconteceu com a Lauren e o Cameron, que inclusive assistiu Reunião antes de fazer esse vídeo, pra ter certeza do que tinha acontecido, e eles estão super bem ainda, e tipo, eu amo eles. Nossa, na hora que ai, não sei, gente, eu fico até... Porque, putz, ele fez um discurso tão bonito pra ela depois das bodas, e eles se dão tão bem, é uma coisa tão orgânica, que isso não aconteceu. Eu não vi ninguém se dar tão bem de uma forma tão orgânica que você pensa, putz, aquele era o relacionamento que eu queria ter, sabe? Eu queria ter essa conexão e tal. Não teve isso. E também não teve uma grande briga, né? Assim, uma grande confusão, igual foi o caso da Amber, o Barnett e a Jéssica com o Mark, que depois deu mais confusão ainda. Eu acho que eles não souberam muito bem explorar esses triângulos amorosos que até existiram, né? Porque teve o triângulo do Mac. Eu acho que tinha como colocar esses casais ali meio que mais em convívio, pra ver a gente ver alguma coisa acontecer. Até o Lício com a outra menina, mas não, né? Eles deixaram todo mundo bem isolado ali, só os 5 casais. E aí eu acho que meio que faltou história nesse sentido. Teve muita história com o casal, mas não teve, né, essas coisas a mais. E assim, depois teve várias fofocas dos participantes, que saiu aí no Instagram, né? Segundo esse Instagram, só o Lício e a Luana continuam juntos. Carol e Hudson já separaram, a Nanda também já separou do Thiago. E saiu boatos aí de que talvez ela esteja com o Mac, ela foi construir sonhos, né? Eu acho que se valeu, no fim das contas, eu acho que valeu. Porque, putz, foi um grande entretenimento. Numa hora que eu falei, putz, muito legal, sabe? Tipo, eu fiquei investida. Eu conversava com as minhas amigas disso, eu ficava comentando, a gente queria saber o que ia acontecer. Eu acho que o mais anticlimático, no fim das contas, foram os 2 episódios do casamento. Porque foi, tipo, não sei, eu acho que o jeito que eles abordaram, acho que talvez tinha que ter mostrado esses casais conversando mais, por isso, sei lá, tipo, não só naquele jantar e tal. E, sei lá, o casamento em si foi meio sem graça. Tipo, foi a parte mais, né, sem graça. Talvez também tenha sido a parte mais sem graça, porque a gente meio que já imaginava que alguns casais não iam dar certo. Eu já tinha certeza que a Day ia dizer não pro Rodrigo. E aí os casais que disseram sim, não eram os casais, assim, que se torcia muito, né? Eu falei, eu acho que realmente faltou esse lance do romance e faltou... não sei, um desenvolvimento melhor do que foi as brigas, porque eu acho que os 2 últimos episódios foram os mais chatos, assim. Eu fiquei tensa pra saber o que ia acontecer, porque eu consegui fugir da maioria dos spoilers, mas tal. Se vale a pena ver, eu acho que sim. Eu acho que é um entretenimento do jeito que eu gosto, assim. De fato, como eu disse na versão brasileira, achei que faltou um casal, tipo aquele casal que você torce mesmo. Espero que nas outras edições eles resistam, se tiver outras edições. E talvez tenha faltado um pouquinho desses conflitos que aconteceram ali nas cabines, que eu acho que é legal de explorar, assim, como a versão americana explorou, né? E assim, eu acho que no fim das contas, o que a gente toma desse entretenimento é que eu acho que não é impossível você conhecer alguém só pela conversa e acabar se dando tão bem a ponto de casar com essa pessoa. Nos Estados Unidos você tem aí 2 casais que estão sim juntos até hoje. E que gostar das mesmas coisas não garante o sucesso de um relacionamento. Você vê que a Ana e o Shai, por exemplo, eles gostavam até de coisas bastante absurdas, tipo gostar de cavalo, né? Que é uma coisa muito específica. E no fim das contas não é isso, né? Eu acho que o que deixa um casal junto, o que faz um casal ter sintonia, são coisas, parece que muito menos lógicas, né? É uma vibe, parece, assim. Eu acho que você vê que, por exemplo, o Cameron e a Lauren
no Casamento às Cegas dos Estados Unidos, eles têm uma coisa, uma sinergia, que é uma coisa que vai além de você gostar das mesmas coisas, é uma sinergia de pensar igual, de ver o mundo igual, e inclusive com a Amber e o Barnett, que são um casal completamente absurdo, mas porque ela é meio maluca, mas aquela loucura dela funciona com ele, eles têm uma energia muito parecida. Então, assim, o que eu acho que a gente tira disso é que, pô, reality de relacionamento é sempre legal, porque sempre vai ter muito conflito e muita coisa, e a gente vai acabar se identificando de alguma maneira, e de certa forma também serve pra gente entender que é difícil esse negócio de amor. Segue a gente nas redes sociais, que eu esqueci de falar, segue a gente nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. E conta pra mim o que você achou desse, se você gostou, se você não gostou desse reality. Fala o que você achou dos casais e enfim. E até o próximo vídeo. Apesar de ocuparem a base da cadeia alimentar, coelhos estão entre os animais mais abundantes do planeta.